Imagine que, por anos, você acreditou que o segredo do sucesso era se importar com tudo, com o que os outros pensam, com os padrões impostos, com expectativas que nunca foram suas. Mas e se eu te dissesse que Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que é justamente o oposto? Que quando você para de se importar obsessivamente, algo dentro de você se alinha e tudo começa a fluir. Não estamos falando de desistência, mas de libertação. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação começa quando abandonamos a necessidade de aprovação externa e começamos a nos reconectar com o nosso eu interior. Essa ruptura com a obrigação de agradar desperta forças adormecidas, ativa o inconsciente e nos impulsiona a viver com mais verdade, mais poder e mais propósito. Desde pequenos, fomos condicionados a buscar aceitação, a modelar quem somos, para caber no molde dos outros. Família, escola, sociedade. Todos querendo esculpir nossa identidade conforme seus próprios valores. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas há um custo brutal nisso. Quando nos importamos demais com o que esperam de nós, reprimimos nosso verdadeiro eu. O resultado? Ansiedade, angústia, sensação constante de inadequação. A vida vira um palco onde a plateia julga cada movimento. Até que um dia você se cansa. Você simplesmente para. E nesse momento exato, algo mágico acontece. O mundo deixa de te controlar. Carl Jung acreditava que a libertação começa com o confronto com a sombra. Tudo aquilo que você escondeu, de si mesmo por medo de rejeição. E ao parar de se importar com a imagem perfeita que tenta sustentar, você finalmente olha para essa sombra sem medo. É aí que o processo de individuação se inicia. O que é isso? É a jornada mais poderosa que você pode trilhar, a reconexão com sua essência. É como se você deixasse de atuar para começar, de fato, a viver. E quando essa transformação acontece, o mundo externo começa a se moldar à sua autenticidade, não o contrário. As portas que antes estavam trancadas, agora se abrem sem esforço. Mas por que isso parece tão difícil? Porque fomos ensinados a temer a rejeição. Acreditamos que se não nos importarmos, seremos vistos como frios, egoístas ou fracassados. Jung, no entanto, afirmava que esse medo é uma prisão construída pela cultura. Quando você para de se importar com o julgamento e começa a viver em conformidade com seu self, o seu verdadeiro núcleo interior, você se torna inabalável. As críticas não te abalam. A comparação perde o sentido. Você passa a existir em um estado de fluxo, onde as decisões são tomadas com clareza, não por obrigação. E o mais interessante, é justamente quando você não precisa mais da validação, que ela começa a vir de todos os lados. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa virada de chave proposta por Carl Jung, a libertação do excesso de importância. Você vai entender passo a passo por que esse desapego é um ato de poder. Vamos revelar como essa filosofia pode transformar completamente a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com os outros e com a vida. E talvez, ao final, você perceba que parar de se importar não é um ato de descaso, mas de amor próprio. Pronto para descobrir por que tudo começa a dar certo exatamente quando você solta as amarras? Então fique comigo até o fim, porque o que vem a seguir pode mudar o rumo da sua existência. Desde os primeiros anos de vida, somos condicionados a acreditar que nosso valor está diretamente ligado à forma como os outros nos veem. Nossos pais nos corrigem para que sejamos bons meninos. Os professores nos avaliam constantemente e a sociedade impõe padrões inatingíveis de beleza, sucesso e comportamento. Carl Jung enxergava essa estrutura como uma prisão invisível, onde o indivíduo perde a conexão com seu verdadeiro eu, para sustentar uma imagem fabricada.
a persona. Essa máscara, embora útil para a convivência social, torna-se um fardo quando passamos a confundir a máscara com quem realmente somos. E quando isso acontece, a alma começa a gritar silenciosamente por liberdade. Jung nos alerta que, quanto mais nos distanciamos do nosso self, o centro da nossa psique, mais fraturados nos tornamos por dentro. A busca incessante por aceitação social alimenta um ciclo de ansiedade e frustração, porque nunca é suficiente. Sempre haverá alguém melhor, mais bonito, mais bem-sucedido. Essa comparação constante corrói a autoestima e impede que vivamos com autenticidade. E o mais paradoxal é que quanto mais tentamos agradar, mais nos sentimos vazios. A alma sabe quando estamos vivendo uma mentira, e essa desconexão se manifesta em forma de angústia, apatia e, em casos mais graves, doenças emocionais profundas. O antídoto, segundo Jung, é iniciar o processo de individuação. Mas isso exige coragem. Coragem para questionar tudo o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Coragem para desapegar do olhar alheio e mergulhar na própria escuridão. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E é nesse despertar que a transformação acontece. Parar de se importar não significa ignorar o mundo, significa não ser escravizado por ele. Significa ser capaz de ouvir sua própria voz em meio ao barulho das expectativas externas. É neste ponto que o espectador começa a perceber que o problema não está no mundo em si, mas na dependência emocional que temos do julgamento alheio. Jung acreditava que todos carregamos uma sombra, tudo aquilo que negamos em nós mesmos, e que, ao reprimi-la em nome da aceitação, projetamos nossos conflitos nos outros. Quando você para de se importar com o que os outros pensam, você para de projetar. Você se torna inteiro, e a integridade interior é a base de toda a força real. É ela que nos permite andar de cabeça erguida, mesmo quando o mundo está desabando. Essa revelação muda tudo. Quando você para de buscar validação externa, você encontra a fonte interna de verdade e poder. E é exatamente aí que as coisas começam a dar certo. Porque as pessoas percebem quando alguém está em paz consigo mesmo. Essa energia é magnética. E o universo responde de maneira diferente a quem vibra em autenticidade. É como se você deixasse de pedir permissão para viver e simplesmente vivesse. E esse estado, segundo Jung, é o início do retorno ao self. O ponto de equilíbrio entre o que somos, o que sentimos e o que expressamos no mundo. Jung via o desapego como uma força criadora. Não no sentido de indiferença ou frieza, mas como uma atitude psíquica de liberdade diante das expectativas externas. O apego excessivo às opiniões dos outros nos torna vulneráveis, inseguros e facilmente manipuláveis. Ao contrário, o desapego nos fortalece, porque desloca o centro de controle para dentro. Quando você para de se importar com o que os outros vão pensar, você começa a tomar decisões alinhadas com o seu propósito, não com a aprovação alheia. Isso não só muda o rumo da sua vida, mas altera profundamente sua percepção de si mesmo. O verdadeiro desapego, segundo Jung, acontece quando deixamos de ver o mundo como espelho do ego e começamos a enxergá-lo como campo de manifestação do self. Isso significa que, ao invés de viver reagindo a críticas, elogios ou julgamentos, você age com base em um centro interno estável. Você deixa de ser marionete das circunstâncias e se torna o autor da sua narrativa. É aqui que tudo começa a dar certo, porque suas ações passam a vir de um lugar autêntico, e a vida recompensa a autenticidade. O universo não responde à falsidade. Ele responde à verdade vibrante do seu ser. Desapegar-se não é desistir. Na visão junguiana, confiar no processo. É permitir que as forças inconscientes que habitam sua psique façam seu trabalho.
Jung dizia que o inconsciente é um aliado poderoso, mas que só se manifesta plenamente quando deixamos de controlar tudo racionalmente. Quando você se importa demais, você tenta dominar o tempo, prever resultados, agradar a todos. Mas quando você solta, quando confia, o inconsciente começa a cooperar. Ideias surgem, oportunidades aparecem. A intuição aflora, e você passa a viver em sincronicidade com a vida, não mais em guerra com ela. A chave do desapego está na entrega à totalidade. Isso exige que você reconheça sua sombra, integre suas falhas e abrace seus paradoxos. Jung afirmava que o ser humano é uma soma de opostos: luz e escuridão, razão e emoção, controle e entrega. E que só quando paramos de lutar contra quem somos é que nos tornamos inteiros. O desapego nos leva a essa completude. Ao não nos importarmos mais com a imagem que os outros fazem de nós, damos espaço para ser tudo o que somos, sem filtros, sem máscaras, sem culpa. E é por isso que quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Porque essa atitude interna rompe os grilhões da persona e libera o fluxo natural da vida. Você não precisa mais correr atrás do que é seu. Você atrai. Você não precisa provar nada. Você é. E esse estado de ser, de acordo com Jung, é o maior triunfo da alma humana. Viver em harmonia com o self, livre das correntes invisíveis da aprovação externa. A necessidade constante de se importar com tudo, com a imagem, com o resultado, com a reação dos outros, nasce de uma ilusão profundamente enraizada, a ilusão do controle. Jung via essa tentativa de controlar a vida como uma barreira para o verdadeiro crescimento psíquico. Quanto mais tentamos controlar os resultados, mais nos distanciamos do inconsciente, que age como uma inteligência profunda, guiando-nos em direção à totalidade. Ao parar de se importar, você não está sendo irresponsável. Você está rompendo com a ideia ilusória de que pode dominar todos os aspectos da existência. E nesse rompimento, você finalmente se abre ao novo. O renascimento do eu ocorre justamente quando aceitamos que não sabemos tudo, que não controlamos tudo e que a vida, com seus mistérios e incertezas, precisa fluir. Jung dizia que o inconsciente não é nosso inimigo, mas um colaborador silencioso que age através de símbolos, sonhos e intuições. Quando nos importamos demais, abafamos essa voz interna. Mas quando silenciamos a mente preocupada, a sabedoria emerge. Deixar de se importar é, portanto, abrir espaço para a intuição florescer. E a intuição, segundo Jung, é uma das formas mais puras de sabedoria psíquica, pois ela vem direto da alma. É nesse ponto que a vida começa a se reorganizar. As relações mudam. O trabalho ganha sentido. As decisões se tornam mais leves, mais certeiras. Por quê? Porque elas não são mais filtradas pela ansiedade de agradar ou pela necessidade de aprovação. Jung ensinava que o processo de individuação exige esse tipo de honestidade brutal consigo mesmo. Uma renúncia consciente às máscaras e aos papéis. Quando você para de se importar, você abandona o script que os outros escreveram para você. E finalmente começa a escrever o seu. Essa liberdade de ser, esse renascimento, atrai naturalmente novas oportunidades. Porque a autenticidade vibra em uma frequência muito diferente da insegurança. As pessoas sentem. Elas se conectam mais facilmente com quem tem clareza interna, mesmo sem entender racionalmente o motivo. É o inconsciente delas reconhecendo o inconsciente em você. É a sincronicidade operando. E Jung era claro: quanto mais alinhado você está com o self, mais sincronicidades acontecem. A vida começa a conspirar. Não porque você força, mas porque você flui. No fim, deixar de se importar é, paradoxalmente, o ato mais sério de comprometimento com sua alma. É um retorno à fonte.
um estado em que a mente não está mais no controle, mas também não está em caos. Está em escuta. Escutando algo mais profundo, mais antigo, mais verdadeiro. A voz do eu real. E é essa voz que vai te guiar para um destino que não foi imposto por ninguém, mas escolhido por você, em estado de consciência plena. Uma das áreas em que parar de se importar gera maior transformação é nos relacionamentos. Jung compreendia que muitas relações são baseadas em projeções inconscientes, ou seja, não nos relacionamos com o outro como ele é, mas como queremos que ele seja. E isso acontece porque estamos excessivamente preocupados com o papel que desempenhamos naquela dinâmica, o parceiro ideal, o filho obediente, o amigo perfeito. Quando você para de se importar com esses papéis e passa a ser você mesmo, as relações verdadeiras se revelam e as falsas caem por terra. Esse processo pode ser doloroso no início. Afinal, você começa a perceber que muitas pessoas estavam conectadas não com quem você realmente é, mas com a imagem que você projetava. Jung chamava isso de complexos inconscientes, padrões automáticos que repetimos sem perceber. Parar de se importar quebra esses padrões, e isso pode assustar os outros, porque quando você muda, você obriga os outros a se reavaliar também. Alguns se afastam, outros resistem. Mas os que permanecem, permanecem de verdade, porque agora estão se relacionando com você, não com uma máscara. E o mais interessante é que quando você para de se importar, você se torna mais magnético. Isso parece contraditório, mas não é. É exatamente o oposto do desespero emocional, que repele. Jung dizia que o inconsciente coletivo responde ao arquétipo do indivíduo realizado, aquele que vive em plenitude com o self. Quando você encarna esse arquétipo, mesmo que de forma imperfeita, você se torna um espelho para os outros. Um espelho do que é possível ser. E isso inspira, atrai, transforma. As relações se tornam mais leves, mais honestas. Você passa a dizer não sem culpa, a estabelecer limites sem medo de desagradar, a expressar sentimentos reais, sem máscaras, porque você entende que não tem mais nada a perder, já que o que importa está dentro. Jung afirmava que a cura vem da integração da sombra, e a sombra muitas vezes é o medo de ser rejeitado. Quando você aceita sua sombra, a rejeição dos outros perde o poder. Você para de buscar validação e começa a construir vínculos mais autênticos. Esse é o tipo de liberdade que não tem preço. Uma liberdade que redefine sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Quando você se importa menos com a aceitação e mais com a integridade, tudo começa a se reorganizar. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, e você deixa de viver no esforço constante de ser amado, para simplesmente amar. Amar quem você é. Amar quem está disposto a ver você por inteiro. E esse amor, segundo Jung, é o mais curativo de todos. Chegamos ao ponto mais profundo, o silêncio interno. Parar de se importar é, no fundo, silenciar a voz do ego ferido, que grita por reconhecimento, por aplauso, por status. Jung ensinava que o verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. Esse silêncio, essa quietude, não é ausência de ação. É presença plena. É quando a mente deixa de correr atrás de tudo e começa a ouvir o que realmente importa. Quando você atinge esse estado, você entra em contato com o self, a totalidade do seu ser. E a vida começa a fluir com um tipo de força que não pode ser descrita, apenas sentida. Nesse estágio, você não precisa provar nada. Você não precisa mais se justificar. As escolhas se tornam naturais e as consequências não assustam. Jung afirmava que aquele que se conhece não teme o desconhecido, pois já enfrentou seus próprios demônios. O silêncio interno é o campo onde essa batalha é vencida.
É nele que você percebe que as coisas que antes te abalavam, críticas, rejeições, expectativas, perdem completamente o sentido. Você não se torna insensível. Você se torna inabalável. E o curioso é que quando você para de se importar, você se torna mais compassivo, porque entende que o outro também está preso em suas próprias máscaras. Você não julga mais com dureza, porque reconhece em cada um o mesmo processo que passou. Jung acreditava que a individuação nos tornava mais humanos, mais conscientes do sofrimento coletivo. O silêncio interno, então, não é isolamento, é conexão profunda. É quando você se percebe parte de algo maior e age com propósito. Esse propósito não precisa ser grandioso. Às vezes, ele se manifesta em pequenos gestos, mas com uma intensidade e autenticidade que mudam tudo ao redor. Você não se importa mais em ser visto, porque já se vê. Não se importa mais em ser seguido, porque já encontrou o seu caminho. E é essa força silenciosa que transforma. Não há nada mais poderoso do que alguém que parou de correr atrás e começou a caminhar com direção. A presença dessa pessoa muda ambientes, desafia padrões e inspira mudança. Carl Jung nos deixou uma bússola poderosa. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Parar de se importar nesse contexto não é desistir, é finalmente começar. Começar a viver com coragem, com integridade, com profundidade. E quando isso acontece, tudo começa a dar certo, porque você não está mais tentando forçar o universo. Você está fluindo com ele, em silêncio, em poder, em verdade. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que estava ouvindo uma verdade que ninguém nunca teve coragem de te contar, então, não deixe isso morrer aqui. Curta esse vídeo agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu com você. Eu leio tudo, e sua percepção pode iluminar o caminho de alguém que está lendo também. E principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões profundas, diretas, sem máscaras, para quem está pronto para mergulhar mais fundo em si mesmo. A sua jornada começou, e eu vou estar aqui, a cada passo.